Rômulus Maia, criador, oráculo do duplo expresso, e Piero Lerner, que eu nunca consigo pronunciar o nome certo, até porque o Rômulus criou uma nova pronúncia aí, depois vocês explicam. Mas nessa conversa a gente vai falar sobre guerra híbrida, operações psicológicas, a volta do voto impresso. Não comentem nada por enquanto, que depois vocês vão desmontar aí os meus argumentos. Mas para começar, eu queria que o Rômulus, que está fazendo a estreia aqui no Roteirices, né, praticamente uma operação cruzada aqui, né, se apresentasse rapidamente para quem, por algum acaso, não conheça, né, e falar do duplo expresso. Como é que começou o duplo expresso? Você é um advogado que está aí autoexilado na Suíça, né, em Berna, e advogado aí começou a entrar nesse mundo aí da comunicação, de vídeos e acusar todo mundo. Para quem não te conhece, queria só que você se apresentasse rapidamente, né? Tudo que eu falei daria uma temporada inteira só de você, mas seremos breves aqui para você se apresentar. Principalmente comigo, Carlos Alberto, porque eu não sei se você já viu, tem vídeos nossos do Duplo Expresso com mais de 4 horas no nosso canal no YouTube. Então, foi bom você ficar aí me olhando, qualquer coisa foi um sinal para eu cortar. Bom, queria Tá. cumprimentar você, agradecer pelo convite, queria cumprimentar também o espectador do Roteirice, cumprimentar minha alma gêmea intelectual, Piero Leiner, que está aí mais uma vez. De fato, não é que eu inventei uma pronúncia, eu pronuncio da forma alemã, germânica, original, o sobrenome dele, para os avós ficarem felizes, onde quer que estejam. Mas enfim, mas ele não gosta muito disso não, mas enfim, agora pegou, o pessoal fala, não tem mais jeito de voltar atrás. Inclusive, né, então ficou como se fosse um nickname do Piero na contra-efetuação da guerra híbrida, no mundo virtual, que é como aconteceu comigo também. Esse nome Rômulus Maia é um pseudônimo, começou originalmente, era É só um pseudônimo? É, Não é seu pseudônimo. nome? É muito diferente, meu nome é Rômulo, né? Então, assim, realmente eu queria me disfarçar muito, né? Então, de E vez é em Maia com I, não Pois com é. Y. Com I, não tem Maia. O Maia era o nome da minha cachorra, cujas cinzas estão aqui, gente. Brincadeira, não. Vou mostrar aqui. Não, ela em algum lugar tá. As cinzas da Maia, era minha chihuahua, que veio do Brasil para ficar comigo aqui na Suíça. Até hoje está aqui presencialmente, mas em espírito até nesse pseudônimo que eu uso. Era só Rômulus. Eu no início não mostrava a minha imagem, não era vídeo. Eu comecei como articulista lá no GGN do senhor Luiz Nassif, em 2016, Ironias do Destino. E aí, quando, no início, assim, eu era muito hesitante em, primeiramente, assinar com o meu nome de batismo e também mostrar a minha imagem, então era um avatar com uma imagem de uma escultura africana, porque aquela altura, aí, final de 2015, início de 2016, eu ainda tinha a expectativa de voltar para o Brasil e voltar a atuar no meu meio profissional de grandes e tradicionais bancas de advocacia, cujo pendor ideológico certamente seu espectador desconfia qual seja, né? Então, eu trabalhei nas maiores bancas de advocacia do Brasil, Pinheiro Neto, Demarest Almeida, Leite Tosto, foi o último no qual eu trabalhei antes de vir para a Europa em 2009, fazer o meu segundo mestrado em Direito Internacional Econômico em Barcelona, foi assim que eu vim parar aqui, na Europa. Mas, àquela altura, eu achava que eu ia voltar para o Brasil, voltar a trabalhar com corporate law, né, direito empresarial, que é uma área, dentro do direito, deve ser a mais conservadora de todas. Trabalhei em grandes projetos, né, de project finance no Brasil, principalmente na área de petróleo e gás. Isso me deu, depois dessa nova encarnação de analista e cronista político, um conhecimento relevante para entender algumas jogadas. Trabalhei em grandes projetos da E rendeu Petrobras. algumas acusações também, né? Não, mas por incrível que pareça, não foi aí? As acusações, depois a gente pode falar disso, se não pegar, eu gosto de falar, né? Não tem problema não. Mas por incrível que pareça, as acusações foram de um trabalho que eu fiz para as Nações Unidas, para a UNCTAD, né? A UNCTAD, United Nations Conference. Então, Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que é o braço econômico de desenvolvimento, de assistência econômica ao desenvolvimento das Nações Unidas, sediada aqui em Genebra, no Palácio das Nações, mas cujos programas se voltam para, né, desenvolvimento de competências, capacity building, né, treinamento, desenvolvimento de recursos humanos de países periféricos. E houve um programa, então, no ano de 2010, 2011, voltado a países da lusofonia, sobretudo africana, em que eu fui contratado como consultor das Nações Unidas para dar formação para a elite do funcionalismo público lusófono, e havia cursos, né, de e-learning, à distância, e também presencial. E o presencial
foi feito em Luanda, em 2011, salvo engano. E aí fiquei lá por 1, 2 semanas, algo assim, dando esse treinamento. E aí foi uma das experiências mais, assim, que eu senti mais realizada da minha vida. Inclusive foi algo que foi importante, talvez em alguma medida já tenha instilado o germen para essa nova encarnação, alguns anos depois, de cronista e ativista político, ou seja, uma atividade mais voltada para a comunidade do que propriamente para giving back, né, assim, né, não sei, alguma medida altruísmo, engajamento com toda a comunidade do que propriamente para um crescimento individual profissional, porque eu me lembro nitidamente voltando, né, aterrissando ali no aeroporto e andando na esteira lá do aeroporto de Zurique, voltando àquela altura, eu me lembro de ver assim, cara, eu nunca me senti, quando eu participava de projetos importantes no Brasil, participei do financiamento de gasodutos da Petrobras de bilhões, do Gazene, que foi vendido, né, para os canadenses, participei do financiamento de um oleoduto offshore importante da Petrobras, então eram projetos assim, que para o meu país eram importantíssimos do ponto de vista do desenvolvimento, não sabia que depois ia ser entregue tudo. Eu não sabia que já era massa de manobra da guerra híbrida, né? Aquela altura não, era aquela altura, não, mas aquela altura já tinha, Pedro, depois ele contei pra gente, era o quê, 2004, 2005 e tal, não sei se ele já tinha começado, não, se bem que talvez quando o Lula chegou, né, Pedro, talvez já tinha começado a ideia lá, mas então, participei disso e obviamente eu me sentia realizado, né, de ver coisas que eram estruturantes pro meu país, mas na volta desse treinamento em Angola, eu senti que a minha contribuição individual nesses projetos bilionários do Brasil tinha muitas pessoas, primeiramente, eram coisas e outras que poderiam fazer o que eu fiz, eu não sentia que individualmente eu dava, ou depois, né, vi que eu não sentia que eu dava uma contribuição tão grande, fizesse uma diferença tão grande como aquela, que era um conhecimento que eu vim desenvolvendo academicamente na minha prática, então trabalhei com direito empresarial, financiamento, e depois fiz um mestrado em Direito Internacional e Integração Econômica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, minha alma mater, onde fiz graduação também, onde eu fui aluno, veja, ironias do destino, do senhor Luiz Roberto Barroso, nosso ministro do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, até outro dia presidente, né? Pois é, ironias do destino. E aí depois eu vim fazer mestrado LLM em Direito Internacional Econômico e Policy Making, como é que fala isso? Confecção, elaboração de políticas públicas na Universidade de Barcelona, e na sequência lá, o coordenador acadêmico era também coordenador acadêmico de programas de pós-graduação num instituto da Universidade de Berna, que se chama World Trade Institute, Instituto do Comércio Internacional. Isso também está na acusação, né? É bom até mencionar isso. Que é o senhor Pierre Sauvé, que foi por muito tempo número 2 da OCDE. E aí ele me conheceu, me achou muito bom e tal, e falou, por que você não se candidata para uma vaga de doutorado nesse programa e tal, lá de elite, tem financiamento, você ganha uma bolsa, a melhor do mundo, realmente né, da Suíça, sabe que os salários são ótimos, inclusive bolsa de doutorado é o dobro com relação aos países europeus, então isso é uma coisa boa. Aí falou, por que você não se candidata e tal, você pode trabalhar 100% e tal, aí fiz isso, eu fui aprovado, então foi imediato, no que eu terminei em 2010 o meu segundo mestrado em Barcelona, eu já vim para a Suíça com uma bolsa de 4 anos para fazer doutorado aqui no Instituto. E foi aqui no Instituto que eu conheci pessoas que estavam ali fazendo doutorado, pós-doc e tal. Conheci alguém que trabalhava nessa área aí de regulação de investimentos estrangeiros, que era a área de meu interesse de pesquisa, que é o Roberto Echandi, ex-embaixador da Costa Rica na União Europeia, que hoje em dia ele trabalha no Banco Mundial, está no Banco Mundial, e que negociou acordo de livre comércio pela América Central com a União Europeia e com os Estados Unidos, e ele que tinha já muita ligação com a UNCTAD, e aí a gente desenvolveu esse trabalho de formação, né, e foi nesse contexto que, voltado para o público lusófono, acabei indo para Angola dar esse curso. E aí, pulando do Fast Forward, foi aqui, 2011, né? Então, indo para frente... Deixa essa ficha corrida sua para trás, né? Porque é uma ficha corrida isso, né? Não é currículo. Exatamente. Eu fiz o doutorado, quer dizer, cursei todos os créditos, escrevi a minha tese, só que aí tem um problema muito sério. Você fala, eu fiz o doutorado, eu sou doutor? Não sou doutor. Não vou cair naquela da Dilma Rousseff de ficar quieta na descrição da biografia dela, quando ela estava no Roda Viva, falou, Dilma Rousseff, que é mestre, doutora pela Unicamp, e ela
Cara de paisagem, não. Eu cursei os créditos do doutorado, escrevi a tese, que era uma obrigação, assinei um contrato com o Estado suíço. Eu fui recebi uma bolsa do Swiss National Fund para entregar e dei o calote. Não sei como ainda não me expulsaram desse país, me deportaram. Porque eu dei o calote porque um dos pressupostos da minha tese era o Brasil, era um estudo de caso. Um dos pressupostos da minha tese era a questão de regulação de investimentos estrangeiros no Brasil, que era uma exceção mundial que os estrangeiros não entendiam, que era o quê? Em geral, vende-se do centro à periferia a narrativa de que para países periféricos, que são, né, tem política instável e tal, para que os investidores dos países centrais se sintam seguros em mandar a sua grana para investir nos países pobres, periféricos, eles precisam que esses países celebrem com os países centrais acordos bilaterais de proteção e promoção de investimentos, que, bom, as pessoas mais críticas dirão que são pactos coloniais do século XX e XXI, né, que são muito benéficos e vantajosos para os países centrais, mais do que isso, para os investidores dos países centrais, do que os países periféricos, são os países que hospedam esses investimentos estrangeiros. E aí, ele fala, não, o investimento só vai se você tiver esse tipo de tratado, senão ele não vai se sentir seguro e não vai mandar o dinheiro. Você quer o dinheiro? Então assina. E aí o que acontece? O Brasil era a a prova de que isso era mentira. Por quê? O Brasil nunca, quer dizer, até o governo Dilma Rousseff e até o governo Temer, que o pessoal já queria de qualquer maneira destruir a minha tese de doutorado, mas até historicamente, passando por Fernando Henrique Cardoso, né, historicamente o Brasil nunca celebrou esse tipo de tratado, quer dizer, mentira. No Itamar Franco, com o chanceler Celso Amorim, naquela altura do Itamar Franco, e depois no governo Fernando Henrique Cardoso, assinou 14 desses tratados, só que quando chegou no parlamento, eles precisam ser aprovados no parlamento para depois ser ratificado, que é um ato do executivo de novo. No parlamento, esses 14 foram barrados, ali começou o pessoal fazer corpo mole, graças muito à atuação de uma deputada que já falecida, fundadora do PT, Sandra Starling, que faleceu recentemente, salvo engano. Ela era advogada de formação, professora de direito da FMG, ela leu aquelas cláusulas abusivas e falou, não, mas isso é um absurdo. Aí ela foi, aquela questão da diferença individual mesmo, ela foi de porta em porta, batendo, ela falou, gente, não pode, isso aqui é arbitragem internacional, como assim? Se tiver uma disputa entre o Estado brasileiro e uma grande corporação internacional, não será o nosso judiciário, mas um tribunal privado, discreto, se não secreto, que vai decidir e tal, como a gente vai abdicar da soberania? Aí começou a meio que demorar. Fernando Henrique, de alguma forma, ali, o governo não era prioridade, se eles quisessem ter um tratorado, como tratoraram várias outras coisas. O fato é que chegou até 2002, já havia perspectiva do Fernando Henrique não fazer o seu sucessor, de fato, perdeu aquela eleição, entrou o Lula e, de uma forma muito interessante, algo que é inovador do ponto de vista constitucional e administrativo brasileiro, depois da eleição, a equipe de transição do Lula, chefiada pelo senhor Antônio Palocci, virou para o governo Fernando Henrique e falou, olha, esses tratados aí que você mandou, que estão ali na gaveta para aprovar ou não aprovar, eu quero que você retire do Congresso. Então você vê um governo eleito que ainda não tomou posse, dando uma orientação, uma cooperação, e de fato fez isso. O Fernando Henrique mandou retirar e voltou para o Executivo, e não foram oficialmente cancelados, mas ficaram numa gaveta perpétua. Porque um dos maiores críticos no Brasil desses tratados é o senhor embaixador Samuel Pedro Guimarães, que por muito tempo nos honrou comentando semanalmente do Duplo Expresso. E ele já ia entrar na equipe do Itamaraty, de uma forma geral, das relações exteriores do governo Lula, e ele que foi a pessoa que articulou o movimento por um abaixo-assinado, um movimento manifesto contra a ALCA, junto com a CNBB, a CUT, aquela altura do segundo governo Henrique, também estava muito envolvido com a rejeição a esses tratados. Né? Então, como ele ia participar da equipe, ele certamente, nunca perguntei para ele, mas imagino que ele tenha dado a orientação, ou sido consultado para que houvesse essa retirada, que é algo inovador, digamos assim, do ponto de vista político, constitucional e administrativo do Brasil. Aconteceu isso. E aí, apesar de não ter esses tratados, o Brasil continuava todo ano, sai um ranking da mesma UNCTAD, essa é para a qual eu dei consultoria, que bota lá os países que mais recebem investimento estrangeiro no mundo. E o Brasil sempre teve nas cabeças, apesar de não ter esse tratado. Eu falei, pô, mas como que o Brasil não tem e recebe os investimentos? Vocês estão dizendo lá, vamos dizer, país Angola, Índia, Indonésia, vocês não querem que tem que ter esses tratados leoninos. E havia esse grande interesse, sobretudo dos países periféricos, saber, olha, o que acontece no Brasil, que eles conseguem receber os investimentos estrangeiros, mantendo a soberania plena, nós temos tratado, que eu poderia, de repente, replicar aqui no que eu puder e tal. Então, vendo esse grande interesse e desconhecimento sobre a realidade brasileira de regulação de investimento estrangeiro e um conhecimento que fui desenvolvendo ao longo do tempo na minha prática profissional e estudando no Brasil e fora, eu falei, bom, essa tese é inovadora e tem muito interesse, né? Eu ia fazer congressos e tal, todo mundo queria saber. Então, eu fiz isso, que era
inclusive um capítulo que eu escrevi para um livro coletivo aqui fora, chama Vivendo Sem Tratados de Investimento Estrangeiro. O caso brasileiro e tal, não sei o quê, havia muito interesse. Eu lembro de um professor indiano, né, numa dessas conferências interessadas, então, sobretudo pessoal de grandes economias que teriam os mesmos atrativos. Então, obviamente, o Brasil consegue fazer isso porque o Brasil tem um grande mercado, então ele pode condicionar o acesso a esse mercado, tem recursos naturais, né, tem outras questões, vantagens, participa de blocos comerciais, então acesso ao Brasil significa acesso ao Mercosul, etc e tal, mas tem outros países com custos similares, México, a própria Índia, Indonésia, etc e tal, que poderiam ter dessa experiência e tirar dela o que achassem proveitoso. Mas, resumindo, um dos pressupostos, uma das conclusões que se revelou não verdadeira àquela altura, eu apresentei a minha proposta de pesquisa, que foi aprovada, né, para eu vir para o doutorado, em 2010. Né, tinham acabado, inclusive, no dia que eu cheguei a Berna, foi o dia da vitória em segundo turno da Dilma Rousseff. Eu lembro que eu cheguei para a primeira reunião de trabalho com meus orientadores. Era uma segunda-feira, a eleição foi no domingo, eu cheguei virado, assim, porque eu fiquei até de madrugada para ter certeza de que, né, ela tinha ganhado e tal, não sei o quê. Mas um dos pressupostos era o seguinte: bom, o Brasil passou pelo teste de estresse definitivo da maturidade relativa das suas instituições, mesmo o país em desenvolvimento, quando houve a transição de poder, finalmente, de uma forma tranquila. Então, quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder em 2002, o Lula faz uma presidência... Quanta ingenuidade, né, Rômulo? Pois é, faz uma presidência em algum sentido tranquila, não houve nenhum, né, choque maior entre as instituições. Que o ovo da serpente sendo gestado, né? Levava mais. Eu não sabia, eu não conhecia Pirulai, né, nessa época. Então, assim, de alguma certa forma, houve, né, manutenção dos contratos, né, estabilidade jurídica, política, macroeconômica, né, tal. E agora já tem uma sucessora e tal, e continua. Então, eu falei, um dos pressupostos. Então, você, Índia, Indonésia e tal, há uma percepção dentro e fora de que o Brasil é um país estável política, jurídica e economicamente. Então, isso talvez seja um dos requisitos e tal. E aí, né, passei 4 anos e escreve capítulo, apresenta em congresso internacional, e apresenta para dentro e tal, e recebe crítica e altera e blá, blá, blá. 4 anos recebendo uma bolsa muito boa, né, das melhores do mundo. E aí, eis que chega ali 2014, que eu já estava no fim, era o último, penúltimo ano da Bolsa, aquela eleição, não sei, quem está nos assistindo se tem essa mesma experiência, mas a gente ganhou, né, não sei também quem a pessoa votou em 2014, mas enfim, ficou assim, isso não acabou, cara. Eu lembro também da madrugada, eu falei, cara, não acabou, tá esquisito isso aí, eu não acho que o pessoal... Eu lembro que eu estava em Brasília na reeleição da Dilma, e havia parentes aqui em casa que não eram pela Dilma, a fúria em que eles estavam, eu lembro como se fosse agora, no dia seguinte, havia uma sensação de medo, de você não se sentir à vontade para celebrar, para comemorar a reeleição da Dilma. Tinha um clima estranho, muito estranho. Eu lembro que em 2004 eu fui à França de férias com a minha esposa, em julho de 2004. E a gente sentiu que tinha um clima meio estranho na França. A gente voltou para o Brasil, um mês depois começou aquela confusão ali, nos banlieues, ali nos subúrbios, de queimar carro, não sei o quê. Já tinha uma coisa no éter ali, essa reeleição da Dilma foi uma sensação parecida. Exatamente. E isso fica muito bem representado, não sei se vocês vão lembrar disso, não sei nem se você viu a apuração, na Globo News, que em geral no dia de eleição abre o sinal, o Merval Pereira, né, que era o comentarista ali ao vivo, você via o ódio dele, a cara, porque ele certamente foi tão enganado quanto o Aécio Neves, né, com aquela cara clássica, deve ter recebido a mesma ligação do Gilmar Mendes, que àquela altura presidia o TSE, e de uma forma muito interessante, né, o presidente liga antes, você ganhou e tal, né? Assim, bom, enfim, nessa coisa, código secreto, não, enfim, o Gilmar Mendes, que é presidente... Começaram a amaldiçoar o Barão do Rio Branco que comprou o Acre, né? Porra, se não fosse o Acre, bicho... Exatamente. E o Nordeste também, né? Não, tem que fazer uma secessão... Acre, não, mas o Acre naquele barco lá... Uma jangada de pedra e às vezes mandar embora também. Mas aí... Né, então deve ter sido a ligação e ele ficou frustrado. Quando abriu aquele negócio, como você falava, do Acre, né, às 2, 3 horas depois, pum, virou lá na hora, né? Deve ter virado 10 minutos antes de entrar no ar. Você vê a cara de ódio dele, falei, isso aí, né, será que vai, não vai?
Aí eu comecei, já estava naquela altura, assim, né, vamos fazer, né, começar a ver banca, não tinha banca e tal. Eu virei pro meu orientador e falei, olha, que era suíço, né, foi o negociador-chefe da Suíça na rodada do Uruguai, do OMC, o professor Tomás Coutier, já aposentado, e falou, vamos começar a ver nomes para banca. Então que eu falei, olha só, vamos esperar um pouquinho, porque acabou de ter eleição no Brasil, vamos esperar a posse, né, para ver que tá tudo tranquilo, que tá um pouco esquisito. Aí, Você vai ter posse? Vamos aguardar. o cara tá falando aí, o que perdeu, tá falando de negócio de recontagem, então vamos esperar um pouquinho, vamos dar uns 2, 3 meses aí. Aí 2, 3 meses, o que acontece? Eleição do senhor Eduardo Cunha para a Câmara dos Deputados, com um negócio de pauta bomba, e já começa ali, né, conversa de impeachment, né? Ainda, primeiramente, ele ainda estava negociando. Você começou a perder aquela inocência que você tinha em 2010. Pois é, aí o meu orientador volta, né? E aí, e tal, não sei o quê, vai acabar sua bolsa e tal. Eu falei, olha só, tá uma coisa esquisita, eu sei que você não acompanha, né, a política interna brasileira, não é uma coisa esquisita no negócio da Câmara, tem um pessoal aí falando, né, de impeachment e tal. Espera mais um pouquinho, uns meses, pra ver como é que vai ficar. Aí vai chegando já pro fim de 2015, aí começa a conversa de aceitar o pedido de impeachment e tal. Aí eu já falei pro meu orientador, olha, não sei o que vai dar isso daí, mas como você sabe, um dos pressupostos da minha tese era de uma estabilidade jurídica política, respeito às regras do jogo e tal. Eu preciso ver o que vai dar, não tem condição de apresentar isso. Inclusive porque isso é importante. Um dos requisitos para obtenção do grau na Universidade de Berna, não em toda a universidade suíça que é assim, mas aqui você precisa publicar a sua tese numa grande editora comercial. E eles têm uma parceria com a Oxford University Press. E aí, por conta disso, vem a sujeita lá, aqui, e ela analisa. E se ela achar ruim seu projeto, você, assim, vai procurar outra editora até conseguir, mas não, você fica sem o grau até você conseguir uma aprovação de uma editora comercial. Não necessariamente é a versão que você apresentou em full, né, completa para acadêmica, mas uma versão, né, um pouco... Público, né, em geral ali. Simplificada, e ela tem que ser aprovada. Senão você perde o grau, nem consegue o grau. Então eu falei, eu vou escrever um texto, ser aprovado pela banca, Oxalá, e aí chega a editora e fala, não, mas aqui você é um louco, como assim? Você está falando do Brasil, é um país instável, a gente está vendo aqui, metade da população está dizendo que teve logo um aí golpe. A Economist com aquela capa, né, do Cristo mergulhando. Exatamente, imagina, pois é. Esse cara é um louco mesmo. Aí eu falei, bom, não tem condição de eu fazer isso, então eu vou ter que esperar, né, Aí eu comecei de uma forma egoísta, veja, torcer contra a destituição da Dilma Rousseff, porque eu falei, bom, se ela, né, cair, acabou minha tese, tô aqui 4 anos, tô fudido, se os caras resolverem executar Pode falar palavrão? Não sei, né? Pode. Já falei, né? Eu falei, tô ferrada, porque, cara, não sei, vão executar minha bolsa, me cobrar de volta por calote, vão me deportar daqui, que situação. Aí comecei, então, de uma forma egoísta, torcer contra, mas também de uma forma coletiva, enquanto brasileiro, porque entendia que isso seria ruim para o Brasil. E aí, por não poder fazer nada do ponto de vista acadêmico, profissional, esperando, eu não consegui, que nervoso e tal, e querendo fazer alguma coisa para salvar a minha tese de doutorado. Aí comecei a escrever comentários, né, reagindo aos artigos do Luiz Nassif, no site dele. Aí fazer os meus comentários. Você era daquelas pessoas que entram no site e fica escrevendo aquelas coisas embaixo? Simplesmente isso, com o Rômulus de nome e com uma foto de uma escultura africana, sem dar apresentação. Confusionista, então. Pois é. Aí o Luiz Nassif, vendo a qualidade, digamos assim, né, pelo menos ao juízo dele, aquela altura dos comentários que eu fazia, começou, sem sequer me consultar, né, porque tinha o meu e-mail lá na minha ficha lá do site, tinha um e-mail de contato, sem sequer me consultar, começou a pegar os meus comentários, que eram longos, e publicar como artigos independentes no site dele. Tem vários. Alguns, inclusive, ele começou a fazer em coautoria. Ele pegava e fazia uma introdução ao meu comentário. E o mais clássico... Nassif, colaboração Rômulus Maia. O mais clássico deles, que eu acho que foi inclusive o primeiro em que ele fez isso. Era um comentário, ele fez um artigo criticando alguma postura dúbia, aquela altura do Luiz Roberto Barroso, então ministro do STF, a quem coube a relatoria da formalidade dos ritos do impeachment no Supremo. Então foi por isso que começou o Eduardo Cunha dizer que aceitava, aí sei lá quem foi o PT, o governo recorreu e caiu a relatoria com o Luiz Roberto Barroso. E ao fim e ao cabo, ele decidiu, aquela altura eu acho que não tinha decidido ainda, estava aquela coisa e tal, decidiu que a formalidade, o rito deveria seguir o mesmo de 1992 do Fernando Collor, né?
E aí, isso, em alguma medida, era importante, e àquela altura foi tido como uma vitória da Dilma. Tinha um pessoal que queria uma coisa mais sumária, e ele, né, inclusive, naquela altura, ele foi atacado pela Lava Jato. O pessoal de Curitiba pagou lá um site para levantar negócio de apartamento dele em Miami, estrutura de otimização fiscal, né, que ele teria feito para adquirir, no nome da esposa, etc e tal. Mas, enfim, naquela altura ele foi hostilizado por essa galera daí. Mas então, àquela altura estava aquele meio, né, em cima do muro, colchão do alambrado. O Luiz Nassif escreveu um artigo meio que chamando ele na Xincha e tal, e qual vai ser e tal. E aí eu, na qualidade de ex-aluno dele, escrevi um comentário embaixo relatando fatos da juventude dele que ele relatou em sala de aula, quando ele participava do movimento estudantil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como ali finais da ditadura, então nos estertores de 79, 78 e tal. E aí parece que alguém lá, um colega deles, não ele no caso, mas algum colega deles que era mais radical, comunista e tal, foi chamado para o DOPS para prestar um depoimento, alguma coisa assim, e eles ficaram, né, preocupados e tal. E aí, àquela altura, né, devia ser prática corrente, daquela coisa, você vai ver quem que você pode contatar para, né, o pessoal servir como uma dissuasão a uma coisa mais grave. E aí eu lembro, ele relata que ele foi procurar o então diretor da Faculdade de Direito, que falou, segundo ele, assim, olha, eu não tenho nada comunista, eu não gosto de comunista, e eu quero mais comunista se foda. Esse é o diretor àquela altura. E aí ele saiu procurando... Você ouviu o Barroso falando em sala de aula e você presente, mas ele falou, te contou. Sim, sim. E o pessoal encontrou depois um relato online disso. No que eu falei, escrevi esse artigo, alguém, lendo a publicação que o Nassif fez, encontrou um relato de uma entrevista do próprio Barroso relatando isso. Então tem online esse texto em primeira pessoa dele narrando, inclusive falando desse diretor da Faculdade de Direito. Aí eles saíram, né, e foram ao OAB, aquela altura a sede da OAB era no Rio de Janeiro, conversar com oh meu Deus, o nome dele, que era o da bomba, da doutora Lídia, que morreu, oh meu Deus, Raimundo Fauro, pois é. Foram, Fauro, enfim, não sei qual é a pronúncia, cada um fala uma coisa. Exatamente. Aí, eles foram falar com o Raimundo Fauro e conheceram a doutora Lídia, né, mártir, que morreu com a bomba, né, aí atacada no final da ditadura, mas aí conseguiram, e de fato o Raimundo Faoro foi quem fez uma intervenção naquela altura e ligou, porque era isso que eles queriam, que alguém ligasse para lá, para o DOP, olha, um menino aí que vai depor e tal, hein, ó, vai correr tudo bem, né, e tal, só para servir como uma dissuasão. De fato, quando ele relatava isso, o Barroso era de uma forma a registrar essa passagem do Raimundo Faoro como algo, né, digno de mérito e tal. E aí, a essa altura... Na verdade, quem era o presidente da OAB, eu chequei aqui, era o Eduardo Seabra Fagundes. Mas foi o Raimundo Faoro, então era antes, depois... ele era lá mas na bomba matou a secretária do Eduardo Seabra Fagundes. Mas já era a doutora Lídia, e quando o episódio do Barroso ocorreu, o presidente era o Raimundo Faoro, então deve ser antes dessa administração aí. A secretária continua a mesma, a presidência variando, mas era o Raimundo Faoro nessa altura. Aí, porque 79, vai aí, deve ser antes desse aí que você falou, deve ser o Raimundo Faoro, provavelmente. Mas, não, a bomba foi em 81, 82, né? Então, isso eu acho que foi 79, eu acho, salvo engano, foi em 79 essa história que eu tô narrando. 27 de agosto de 1980. O presidente da OAB era o Eduardo Seabra Fagundes e a dona Lídia Monteiro da Silva era secretária. A carta era para o Eduardo Seabra, ela abriu, explodiu, na mão dela ela morreu. Isso, exatamente. Antes, então, era o Raimundo Faoro. Pode checar aí enquanto eu estou falando se o presidente do Conselho Federal da OAB antes não era o Raimundo Faoro. E aí, ele narrava isso, né, de um tom elogioso de alguém, de uma certa forma, naquela altura, tudo bem, a ditadura já estava desgastada, fazendo concessões, iniciando a abertura lenta, gradual, mas, de uma certa forma, foi uma ousadia do Raimundo Faoro de, né, colocar o dele na reta. Abril de 77 a abril de 79, o Faoro presidiu a OAB. Então é isso. Então foi antes desse abril de 79. Antes da bomba. Exatamente. Aí ele falava disso, né, e tal. E aí nesse comentário que eu fiz, ao comentário do Nassif cobrando ousadia do Barroso, eu falei, olha, ainda mais ele que falava do Raimundo Faoro como exemplo e tal, citou nos livros dele, ele cita muito, falou, ele agora está na hora de mostrar que tem corrôneas também, coloca o dele na reta e tal, não sei o quê. E aí, o Nassif, obviamente, gostou disso, e desse relato, né, que eu coloquei ali, que alguém encontrou o Barroso fazendo todas essas referências nesses termos, numa entrevista que ele deu. Salvo engano, a entrevista é um jornal da UERJ, da Faculdade de Direito. Eu acho que é essa entrevista que ele deu.
Aí ele foi e republicou isso como um artigo independente e colocou uma introdução dele, assim, Luiz Nassif e tal, veja aí, Barroso, Faoro e tal. E aí o meu texto. E aí, essa foi a primeira vez, mas teve mais 3, 4 vezes em que ele pegava comentários de outros artigos e publicava como artigos independentes lá. A sua revelia. Isso, nem me consultou. Mas aí, depois disso, a gente começou a se conversar por e-mail e tal, e obviamente que eu tenho esses e-mails. E aí ele me convidou, falou, por que você não abre um blog aqui no GGN, publica os seus artigos e tal, eu tenho tido, né, um feedback muito bom, tem pessoas em Brasília lendo e tal. Aí eu falei, tudo bem, né, não estou podendo escrever meu doutorado esperando ver o que vai acontecer, quero inclusive fazer o meu máximo para impedir que o meu doutorado vá para o vinagre. E aí comecei a publicar os artigos lá e tal, e realmente teve uma repercussão e tal, e indiretamente foi assim que eu conheci o Sr. Piero Leiner, que está aqui comigo. Por quê? Alguns meses depois eu recebi, assim como o Nassif gostou do meu comentário, eu comecei a receber alguns comentários maravilhosos, e um deles... Bom você citar o Piero, porque as pessoas esqueceram que ele está aí, né? Mas ele está e vai entrar daqui a pouco. Exatamente, mas já apareceu na tela, pela risada. Muito gentil da sua parte. Muito obrigado, Piero. Ele está acostumado, coitado, a sentar e ficar ouvindo. Mas então, um dos comentários era de uma cidadã que nem eu assinava Rômulus, sem foto, uma cidadã sem foto assinou Maria, e fez um comentário maravilhoso a um desses artigos em que eu me dirigia ao Barroso, chamando ele na chincha, como ex-aluno, falou, olha, você, que decepção, e tal, e ela falou assim, fez um comentário, falou assim, olha, como a vida inteira fui professora, né, na Universidade de São Paulo, de ciência política, de antropologia, e na qualidade de professora, eu... né, consegui identificar mais assim a sua decepção e tal, e falando, se fosse ele lendo o seu texto, eu ia cortar os pulsos. Então, né, resumir, tá publicado no meu blog antigo esse texto, né? Cortaria os pulsos, porque você acabou com ele e tal. Qualquer professor que lê uma coisa dessa tem que se atirar na linha do trem depois disso e tal. Mas o comentário era muito melhor do que isso, com várias coisas. Eu falei, gente, quem é essa pessoa maravilhosa e tal? Porque essa não tinha e-mail, não tinha nada, era Maria, né, e um comentário... Aí eu peguei, o que eu fiz? Peguei esse comentário dela, eu republiquei como um artigo independente, já no GGN, na qualidade já de articulista ali, falando... Desculpa, Rômulo, tem uma coisa assim... Não. Tem, e não é aqui, eu acho que eu acho que é em São Carlos, no interior de São Paulo. Tem um barulho aí? Deve ser, foi, mano, era lá. Deve ser as cigarras dos canaviais aí. Tá certo. Tá. O agronegócio avançando. Exatamente. Aí... São as cigarras morrendo, no caso, né? Aí, o canto da cigarra. Olha o canto da cigarra. Vocês ficam brincando, mas eu moro na borda do campo aqui. Se eu atravesso a rua saindo de casa, é uma fazenda. É o agronegócio. Mas é uma fazenda orgânica, como o Lula quer, ô Piero? Não é o que parece. Mas enfim. Mas enfim, aí a professora... eu reproduzi o texto dela maravilhoso, né? E aí botei, mas entra assim, por favor, Maria, cadê você, mulher? Me responde aqui nos comentários, colocando seu e-mail, preciso entrar em contato com você e tal, não sei o quê. Falei, foi o único comentário que ela deixou. E aliás, no comentário, ela dizia assim, tô aqui há anos lendo artigos, nunca comentei o de ninguém, mas esse mexeu tanto comigo na qualidade de professor que eu tive que responder. Eu falei, meu Deus, a mulher nunca escreveu um comentário na vida? Será que ela vai ver? Será que ela vai comentar de novo? Meu Deus, o que seria agora de mim e tal? Mas aí eis que ela viu esse novo artigo e comentou e mandou e-mail dela. E Maria era Maria Lúcia Montes, professora da Ciência Política e Antropologia da Universidade de São Paulo e orientadora de mestrado e doutorado do Sr. Piero Leiner. E a gente começou a bater bola e tal, assim, de uma forma cada vez mais frenética. Viramos noites no Messenger do Facebook e tal, e trocando, e ela me contando da vida dela, eu contando da minha vida, e ela, né, batendo bola comigo, mandando coisas, e a gente escrevendo artigos meio coletivos, assim, né, no meu blog antigo era meio que assim, porque eu escrevia um texto original, o pessoal ia comentando, e eu publicava o texto e os comentários, então era meio que uma coisa coletiva. E aí ela já me apresentou o Piero, dizendo, olha, isso aí que você está colocando, da questão das finanças e tal, da financiarização, isso aí tem um artigo muito interessante de um ex-orientando meu, Piero e tal. Aí mandou um artigo bacana do Piero. Eu já falei, gente, vamos ver como é que a gente publica isso aqui e tal, não sei o quê. E aí eu mandei o artigo do Piero para o Luiz Nassif. Isso foi publicado no GGN, esse artigo. Você lembra, Piero? O artigo estava publicado lá. Mas aí o Piero já entrou para essa mesa redonda e outras pessoas também, dos comentários e tal. E aí foi que a gente conheceu e ficou, né, colaborando e tal. Maria Lúcia Monte já partiu dessa para melhor. Foi em 2018, não foi, Piero?
eu acho. Foi 2018, é. Mas a gente ficou como legado dela essa apresentação e E aí é que colaboração. surge o Duplo Expresso. Não, foi depois, né? Foi no final de 2017. Mas, na verdade, o que eu acho legal até dele ter colocado isso, para entender mais ou menos o contexto. Só para quem está ouvindo aqui e não está vendo, finalmente o Piero entra depois de 2h30. Isso. O Piero vai falar. Porque eu acho que isso é um caso interessante até para entender um pouco parte do processo de como essas redes se formam. Porque no começo, quando a Maria Lúcia começou a introduzir, assim, algumas pessoas, era pouca gente, foram se agregando nesse blog, que era uma coisa absolutamente caótica. E era já tinha um nome? Qual era o nome desse blog? O blog era RomulusBR. Era romulusbr.com, que era hospedado no Google, né? Aquele blogspot, assim, bem o pessoal falava que parecia coisa dos anos 90, fotolog, tava bem assim, eu não tinha nenhuma habilidade, era bem simplesão, só pelo conteúdo mesmo, e caótico. E mais ou menos o que começou a acontecer é que as discussões começaram a ficar tão absolutamente densas, e eram poucas pessoas, mas cada uma vindo de uma área completamente diferente. Tinha alguém que era mais ligado ao setor de tecnologia, engenharia, ela de ciência política, eu com a coisa da antropologia, e, enfim, tentando ali dar algum palpite sobre que os militares estariam pensando, que era uma coisa que, enfim... Ou seja, era uma guerra híbrida, né? Era uma guerra híbrida. Mas é aí que exatamente eu estou querendo chegar. O Piero, só acrescentando, ela própria tinha sido professora da ICM, certo? Ela própria... Só. Enfim, isso é como eu cheguei à história de pesquisar militares, porque, enfim, nunca tive a menor pretensão de chegar nesse ponto na minha vida de graduação em ciências sociais, porque ela convenceu em sala de aula, ela disse assim, bom, eu estou dando aula para uma tribo desconhecida lá da Amazônia, que são os militares, e alguém precisa estudar do ponto de vista etnográfico eles lá. Eles são estranhos, um passa pelo outro e grita selva. E por que ela tinha chegado a eles assim, em 1991? Porque o Oliveiros Ferreira, que você deve conhecer, né, Carlos? Que era professor da ciência política da USP, mas também um dos quadros vamos dizer assim, do topo lá do jornal Estado de São Paulo, e era uma pessoa com grande trânsito entre, vamos dizer assim, aquele setor mais intelectualizado dos militares durante os anos 70. Ele é o padrinho do William Vac, né? Padrasto, exatamente. Padrinho ou padrasto, exatamente. Talvez os dois, eu não sei. Eles têm uma relação de parentesco. Eu acho que ele é sogro, na verdade. Mas não tenho certeza, não. O Oliveiros, ele tinha muito trânsito entre os militares. E ele botou a Maria Lúcia para dar uma aula na Escola de Comando do Estado-Maior. E depois no CPEX, que é vamos dizer assim, o Centro de Altíssimos Estudos Militares do Exército, curso de Política e Alta Administração do Exército, se não me engano é esse o nome, para dar aula de Gramsci e Maquiavel, que era o tema dela quando ela saiu da filosofia, porque ela não é antropóloga, vamos dizer assim, de formação. A coisa dela era Gramsci e Maquiavel. Ela, inclusive, foi exilada lá na Inglaterra, se não me engano, ela estava em Essex, junto com aquele pessoal, o Laclau, enfim, que hoje voltou à moda, que é todo esse pessoal que voltou a discutir Gramsci agora, né? Enfim, o tema estava na crista da onda, mas não era por conta do Olavo de Carvalho, nem de toda... Enfim, mas ela foi lá, enfim, dar aula sobre isso para eles. E ela dizia o seguinte, alguém tem que estudar etnograficamente esse povo. E ela falava para o Piero, esse pessoal do Exército hoje está com uma visão anti-americana. É outra pegada, e a Amazônia está no centro desse negócio, você precisa ir lá. E isso na antropologia tem um certo lugar, que é a Amazônia, antropólogo, índio, né?
E foi assim que eu fui convencido a estudar lá, né? Não tinha nenhuma relação com o militar. Enfim, o máximo que eu cheguei próximo dos militares foi o dia que eu tive que me apresentar aos 18 anos lá no QG no Ibirapuera, né? E fui dispensado. Bom, o Isso aí fato... gerou uma mágoa, né? Que você foi dispensado, aí você foi disciplinar os caras. Mágoa nenhuma, imagina, eu já estava fazendo ciências sociais. Agora começa a fazer sentido, ó, o revanchismo. Não tem revanchismo nenhum, pelo contrário. Na época, foi uma relação tensa, cheia de percalços, isso depois foi publicado até na minha tese de mestrado, na dissertação, que foi publicada pela FGV em 97, mas você pode ver lá, assim, metade falando desse processo etnográfico mostra o quê? A ideia que eles já tinham naquela época, e a Maria Lúcia fazia parte disso, de uma ideia que eles tinham de que o Brasil não tinha elites, de que isso aqui era um arquipélago de interesses pulverizados. Eles se achavam a elite, né? Eles eram os únicos capazes de fazer a junção disso tudo para tocar um projeto nacional. Piero, uma pergunta. O Oliveiros relatou essa mentalidade interna. Ele via isso com bons ou maus olhos ou apenas como observador, já que ele foi simpático, por exemplo, ao movimento de 64? Ele era crítico, né? Tanto que aquele livro dele sobre o Partido Fardado, ele reclama da ideia que eles assumam o protagonismo em função de um... Opa, travou o Piero aí. Congelou o Piero, mas... Foi falar mal. Voltou. Opa. Você parou na frase assim que eles assumam o protagonismo. Ele era um crítico, então que eles assumiam o protagonismo em função de um vácuo de hegemonia. Tanto que ele tem aquele livro, Os 45 Cavaleiros Húngaros, que é um estudo sobre Gramsci, porque o conceito de hegemonia e partido da ordem vamos dizer assim, o centro de gravidade do pensamento do Oliveiros. Ele, enfim, era um conservador gramscista, vamos dizer assim. E nessa época, inclusive, ele estava ligado com o Instituto Liberal de São Paulo, tá? Que era uma dessas cabeças de praia que fazia, vamos dizer assim, a intermediação da alocação de setores de elite e universitários para ir lá na Escola de Comando de Estado do Exército para fazer, vamos dizer assim, uma espécie de repaginação do que os caras faziam na ESG nos anos 60 e em articulação com esses institutos tipo IPs, esse tipo de coisa. Mas, enfim, era uma nova era, vamos dizer assim, né, em que a decepção com os Estados Unidos pós-Guerra Fria e pós-ditadura talvez abria uma margem para o pessoal mais à esquerda e da universidade começar uma interlocução com militares. E foi aí que eu entrei. Não sei se faz sentido isso daí, essa decepção que você menciona dos militares. Tem um episódio em 1977, salvo engano, em que o Jimmy Carter era o presidente e ele vem ao Brasil e a primeira-dama, não me lembro o nome dela agora, esposa do Carter, isso é relatado inclusive no livro do Hélio Gaspari, né? Ela vai com um caderninho no gabinete do Geisel fazer uma série de cobranças e perguntas em relação ao Brasil, como o Brasil se comportava em relação a direitos humanos. Isso enfureceu o Geisel, que a recebeu muito educadamente, como todo prussiano faz, né? Ali fez aquela diplomacia prussiana, e assim que ela saiu, ele denunciou o acordo nuclear, né? E se bandeou para o lado da Alemanha, vizinha lá do Rômulus, lá na Europa. E você acha que isso daí pode ter alguma conexão desse sentimento anti-americano, reconheceu Angola lá em 75, não sei o quê, algo que foi construído? Não, eu acho que não. Eu acho Viajei que o anti-americano... Né? Não, poderia até ser. Na verdade, você não viajou, não, porque isso é a interpretação que muitas pessoas fazem, que existe um nacionalismo, né, por parte de uma certa ala dentro dos militares e que ela Eles seria... reconheceram Angola, que era bancado pela União Soviética, comunista, né?
Isso. O fato de ter alguma ambição própria em termos geopolíticos no regime militar não significa adesão ao anti-americanismo de cara. Inclusive, se você vê os livros do Meira Matos, de geopolítica, você vai ver claramente a identificação da ideia de que o Brasil se constitui no eixo de uma civilização ocidental, cristã e tal, e é disso que a gente tem que se defender. E essa ideia, ela continuou depois também. O problema era outro. É que, pelo que me diziam naquela época, aqueles militares com quem eu tive contato, é a ideia de que, abre aspas aqui, na adesão automática que tivemos em relação aos Estados Unidos. Por quê? Ao fim do regime militar, eles estavam se sentindo, sobretudo, muito, vamos dizer assim, por baixo. Não tinha mais ligação com elites, não existia mais o prestígio militar de circular pelas altas rodas. Era uma coisa comum, por exemplo, eu fui entrevistar general, Carlos, que ia de ônibus até o CPDOC e voltava de ônibus, não tinha viatura, não tinha motorista, não tinha nada. Penúria. Não só uma penúria, tinha uma coisa de uma certa penúria simbólica, vamos dizer assim, de um rancor de não estar mais participando das altas rodas esse brasileiras. Sentimento, né? Um pouco, eu acho. E eu até entendo, vamos dizer assim, razões disso. Mas eles diziam assim, bom, então o regime militar só serviu para jogar a gente nessa situação, e 2, os Estados Unidos não colaborou. Aí começa a entrar toda a coisa da Amazônia, né, no radar. Ô, Piero, só uma observação. Toda a questão também de... o Carlos Alberto falou em penúria. Vamos lembrar que ali nos anos 80 a gente tem o início da trajetória política do Bolsonaro reclamando das condições financeiras lá do pessoal que está estudando. Sim, o famoso artigo dele, a revista Veja. Exatamente, né? Porque a crise da dívida, né, que gerou a década perdida nos anos 80 no Brasil, ela começa ainda no militar. Vamos lembrar do Delfim Neto entrando como super ministro do planejamento para tentar negociar e tal. Ela vai explodir a moratória no Sarney. Mas vamos lembrar, se os Estados Unidos quisessem ter ajudado o Brasil, e até a ditadura teria terminado de uma maneira melhor, em melhores condições para eles, na saída, não foi de todo ruim, vamos combinar nada, parece com a Argentina, por exemplo, mas ali sim o Estado americano, o poder político, o deep state, tudo, poderia ter dado, não, vamos segurar, vamos aliviar e tal, como fez para alguns outros países de condições mais favoráveis. Então, em uma certa medida, o poder político, financeiro dos Estados Unidos, realmente, isso é verdade, jogou eles ao mar. Essa questão do orçamento, vê que não teve investimento. Aí vem uma coisa que eu não sei se foi pressão dos Estados Unidos também, Fernando Henrique vai querer o Ministério da Defesa e coloca um civil mandando nos caras, nos militares, que já gerou uma insatisfação enorme, continua a situação. Aí vem o governo Lula, que investe, né? Eles têm ali um momento, mas aí vem a Comissão da Verdade, que dá uma facada nas costas dos caras, né? Mas você vê, né, nesse tempo todo, e é isso que eu detectei, e a Maria Lúcia já sabia disso naquela época, desde aquela época, muito antes de Comissão da Verdade, muito antes de qualquer coisa, já tinha esse problema deles falarem de que o Brasil não consegue, então nós conseguimos. Só que como eles viam que o desgaste provocado por estar no governo era uma coisa que não compensava, bem teoria dos jogos, não deu a recompensa necessária, falaram o seguinte, bom, é melhor a gente atuar em segundo plano. Então, eles nunca esqueceram, de fato, a ideia de que eles são os agentes centrais da organização da vida estatal brasileira. Queria só acrescentar uma informação para você analisar junto com isso daí. Eu entrevistei há umas 2 semanas, o Lucas Pedretti, que é terminando o doutorado dele, estuda militares, um cara brilhante. Eu até comentei com ele, fico feliz que tem uma geração de historiadores, o cara tem 28 anos, que ele vai poder contribuir com o Brasil por 40, 50 anos, né? Que vai poder fazer frente ao 04, né? Que tem 20 anos, vai ficar 60 anos atormentando a vida nacional. Pelo menos do outro lado tem um cara brilhante, né? Fazendo um trabalho sério. E ele comenta que na Constituição de 88, como os militares atuaram de forma intensa, super intensa, que resultou no quê? Entre outras coisas, no artigo 142, Sim. que é sempre invocado e que é aquela pegadinha que o Ives Gandra Martins, colega, né, da área tributária do Rômulus, que é um tributarista que vai se meter a analisar o artigo 142 para justificar que os militares são sim o poder moderador. Então,
pouco antes de assumir ou logo depois, fala, temos que fazer uma nova Constituição, vamos convocar um conselho de notáveis. Quem são os notáveis? São eles, né? Quem decide quem é notável? Exatamente. Ô, Carlos Alberto, vou dar uma dica então para o jovem historiador, que é o seguinte: tentar encaixar já os germens da tal da sinergia, Piero. Militares de aristocracia, duas oligarquias, duas castas dentro do Estado, justamente castas blindadas da soberania popular, porque também havia o lobby, certamente ali o lobby devia ser conjunto, um com o outro e tal. Houve um lobby intenso na Constituinte para que não houvesse nenhuma reforma e houvesse a manutenção do status quo do judiciário. Então, o judiciário que vinha do regime militar foi todo mantido. Os ministros do STF, o último nomeado por general, só saiu no meio do governo Lula. E isso era uma garantia de que não haveria revanchismo, porque é aquela coisa, medida provisória, aprovação de lei no parlamento, aquilo, ao fim e ao cabo, a palavra final é do STF. Então, se você mantinha aqueles 11, ou 10, 9, 8, uma contagem regressiva que só vai terminar no meio do governo Lula, passou todo Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso com ministros da ditadura. Então você teve uma garantia de uma sobrevida até todo mundo passar para a reforma, morrer até não ter mais problema nenhum. Até questão de orçamento, você vê hoje, o único orçamento, o Piero comentou na nossa entrevista anterior, o único orçamento que não teve corte foi o dos militares, né? O neoliberalismo está implementado no país inteiro, menos só para dar ilha, né? E aí, dos ministros do Supremo, eu conversei com um colega, não vou citar o nome para que ele não seja eventualmente eliminado, os ministros do Supremo têm direito à assinatura de todas as publicações do mundo que eles quiserem. Economist, em alemão, eu não sei o quê. Na casa deles, eles recebem lá, TV a cabo, eles têm o canal top, com plano top, com todos os canais pagos por nós, né? E você tem nos militares, os generais, que o cara é promovido de coronel para general, o que ele tem imediatamente? 2 taifeiros para fazer comida, arrumar a casa. Só para dar uma dica para vocês, porque vocês estão dando todo esse percurso, porque tem um nome que atravessa absolutamente tudo isso, que foi o grande negociador da Constituinte de 88, que praticamente elaborou, teve um papel importante na elaboração do artigo 142, depois passou pelo Ministério da Justiça, depois passou pelo Ministério da Defesa, Piero, e também no meio do STF. Presidiu o Supremo. Não digo o nome ainda não digo o nome ainda. Ele seria uma pessoa que colocou um artigo na Constituição que não foi votado? Confessadamente. Como malandragem, tirando honra. E depois ele tem um vídeo dele dizendo que atuou junto aos ministros do Supremo para que a lei de anistia não fosse revisada. Exatamente. Não, mas antes de responder quem era, vamos lembrar que hoje em dia ele é chairman... O quiz, roteirista inaugurando o quiz. Chairman do BTG Pactual. Né? O cara realmente passou por todo o chapéu. Ele é chairman do BTG Pactual? Chairman do BTG Pactual. E não só. E aí vem um outro dado que é absolutamente interessante, que é o fato... No final a gente vai revelar o nome, hein? Quem é essa pessoa que manda no Brasil? Representa quem manda. Que é o local de nascimento, com as suas coteries e relações pessoais muito próximas, né, de outras pessoas que nasceram ali no Rio Grande do Sul, circularam por Cruz Alta, e que hoje, pelo menos desde 2018, compõe, vamos dizer assim, o núcleo duro do consórcio, ou, enfim, da central militar que está do Partido Militar, para a gente homenagear o nosso amigo Marcelo Pimentel. Que eu não chamo partido, que eu já expliquei isso aqui, que eu chamo de central. Você não concorda muito, mas sim, é a visão dele, mas tudo bem, tem a sua. A ideia é boa. A própria discussão sobre esse por que partido, por que não partido, a própria discussão em si já é interessante. Que você pega, enfim, né, Etchegóin, Vilas Boas, Mourão, que não é de lá, mas passou por lá, e claramente você vai ver que está se licenciando aí para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Heleno não é de lá também, enfim, é do Paraná, mas também assim, grande Cruz Alta. É só ler o livro de entrevista o livro de entrevista do Vilas Boas,
que vocês Celso vão de ver Castro como... é excelente. Celso Castro, enfim, que muita coisa passa pelo fato de que a socialização pós-oficial, né, pós ter passado pela MAN e tal, ao longo da carreira, também tem imbricada com o fato desse pessoal todo ter saído lá do Rio Grande do Sul, e tal qual é esse ex-ministro que passou por várias etapas aí, cujo nome a gente vai falar mais lá para frente. Mas, enfim, isso representa, ao meu ponto de vista, uma peça essencial no entendimento do fato. Eu acho que é aí que a gente podia, enfim, sintetizar essa história toda, de que há talvez um campo enorme, né, ainda a ser visto em documentação e estudado, né, do qual eu acho que a gente pegou vários aspectos. A arquitetura geral já está identificada, né, que é essa sinergia dos militares principalmente com o poder judiciário. Eu acho que, enfim, isso está no centro de grande parte das questões que movem, vamos dizer assim, as jogadas em grande maneira camufladas e criptografadas, né, dos jogos disso que a gente chama de guerra híbrida, mas podia chamar de N nomes que estão aí, que é a guerra híbrida. Vai, talvez a guerra híbrida como conceito, ela parta justamente desse pressuposto, quer dizer, os pilares dela são o imbricamento da política e da guerra, e 2, o uso dos meios jurídicos como plataforma para os objetivos militares se consolidarem. Sem que ninguém perceba que tudo isso está em utilização, que está sendo usado. Eu quero lançar uma pergunta para vocês, aí vocês disputem aí quem é que vai Só uma observação, falar Carlos primeiro. Alberto. O Piero, foi você que escolheu para descrever isso, a palavra sinergia, para descrever essa cooperação. Era essa palavra que eu ia pegar. E alta hierarquia militar, ou foi assumida e reivindicada pelos próprios num tweet muito famoso? Não, isso é a categoria nativa, como nós antropólogos falamos. Quer dizer, essa palavra mal passava pela minha cabeça. Foi isso que me chamou a atenção. Só para concluir a ideia do que era o antigo blog Romulus BR, porque a Maria Lúcia falou, vai atrás dos seus nativos que você conhecia lá dos anos 90 e vê o que esses caras estão falando. E eu fui procurar tornaram? O que eles se tornaram? O que eles estão falando? Eu tinha perdido contato, né? Lá pelos anos 2000, nunca mais vi. E é isso que eu vejo, essa palavra mágica, né? Não só sinergia, como guerra híbrida. Os caras falando assim, guerra híbrida. É aí que eu fui ver o que é isso.